Bom dia, turma. Ou boa noite, se você estiver ouvindo isso de noite, ou boa tarde, se você estiver ouvindo isso de tarde. Aqui é o Leonardo. Enquanto nós estamos de quarentena por causa do corona, a gente decidiu gravar alguns conteúdos para a gente não perder esse tempo do cursinho. Então, hoje a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, que é gráficos. Então, o objetivo da aula de hoje é dar um entendimento um pouquinho maior para vocês sobre como os gráficos funcionam, como eles caem no Enem e também um pouco dos gráficos para a vida. Então a gente começa com a ideia de que os gráficos estão em todos os lugares, seja na TV, seja no jornal, seja na conta de luz. Essa representação gráfica dos números nos acompanha e então entender eles para além do vestibular tem um impacto muito grande em como você consegue gerir não só sua vida, suas finanças e como você consegue extrair informação do mundo para usar na sua vida pessoal. Então a gente vai começar se perguntando para que servem os gráficos. E a resposta simples é que os gráficos ajudam a gente a visualizar melhor os números. A gente tem um terço do nosso cérebro dedicado para o processamento da visão. Então vocês vão ver que quando um número é colocado nessa representação visual, fica muito mais simples e muito mais intuitivo de entender o que os dados estão dizendo para a gente. Então a gente começa com uma pergunta bem pertinente para a nossa questão agora, que é qual o estado que tem a maior quantidade de casos de Covid. Então eu trouxe para vocês essa informação no formato tabela, em que cada linha é um estado, então aqui, por exemplo, o Acre, e cada estado tem uma quantidade do total de casos reportados até o dia 14. Então, por exemplo, o Acre tem 99 casos até ontem. Se eu perguntasse para vocês qual que é o estado com maior quantidade de casos, eu imagino que você levaria um tempinho para passar por essa tabela. Se eu perguntasse qual que seria o segundo estado com maior quantidade, com o terceiro, de repente fica uma atividade muito difícil de fazer vendo só os números. Então vamos ver como essa informação fica no formato de gráfico. Então a gente tem a mesma informação, cada linha é um estado, só que agora cada barra representa a quantidade de casos, né, naquele território. Então fica imediatamente óbvio que São Paulo, tendo aqui a barrinha mais longa, é o estado que tem a maior quantidade de casos. E é interessante porque fica fácil ver que se São Paulo está em primeiro, só olhando pelo tamanho das barrinhas, a gente vê Rio de Janeiro em segundo, a gente vê Ceará em terceiro, a gente vê o Amazonas aqui em quarto, e também fica muito mais fácil de visualizar que a diferença entre São Paulo e o Rio de Janeiro, por exemplo, é muito maior do que quando a gente vê a diferença entre o Ceará e o Amazonas. Tá aqui o poder dos gráficos. A gente consegue, batendo o olho, não só ver o maior e menor, mas também ter uma intuição maior sobre a relação entre os diversos indicadores. Mas vamos dar um passo atrás e pensar quais são os principais tipos de gráficos que a gente vê na realidade e também quais são os principais tipos de gráfico que a gente vê no Enem. São basicamente três. A gente vê gráficos de coluna, gráficos de linha e gráficos de dispersão. Então a gente vai começar montando um gráfico básico, começando com um pouco de terminologia. Então o gráfico ele sempre tem dois eixos, um chamado de eixo Y, que é o eixo da vertical, e um chamado eixo X, que é o eixo da horizontal. Esses eixos também recebem nomes próprios, que é o eixo das ordenadas para o eixo Y e o eixo das abscissas para o eixo X. Para mim me ajuda a lembrar que o eixo X é o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas é o eixo das ordinadas. A letra Y também dá para dizer que forma um Y, o eixo vertical, então isso me ajuda a tentar diferenciar os dois. E daí vamos então pegar alguns daqueles estados que a gente mostrou e tentar fazer um gráfico do zero com eles. Então peguei aqui Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Primeiro a gente coloca no eixo Y o estado e no eixo X o número de casos de Covid. Colocamos aqui os três estados que a gente escolheu para esse exemplo e fizemos um eixo que vai do número 0 até o número 10.000 no eixo das abscissas. Então vamos começar, e o ato de colocar números em gráficos é chamado de plotar, então eu vou começar a usar esse termo. Então vamos começar a plotar esses dados. Então vamos começar por São Paulo. Está mais ou menos fácil, porque 9.000 casos está bem perto de 10.000, então a gente coloca a barrinha de São Paulo indo até 10.000. Quando a gente vai falar do Rio de Janeiro, com 3.410 casos, já fica um pouquinho mais difícil de visualizar. Então a gente vai colocar
uma escalinha no eixo X para ajudar a gente. Então eu peguei aqui entre 0 e 10 mil a gente tem 5 mil, e eu também vou subdividir entre 0 e 5 mil 2.500 e 7.500 para ajudar a gente a localizar. Agora ficou um pouquinho mais fácil, porque 3.400 está um pouquinho depois de 2.500 e antes de 5 mil. Então a gente vê mais ou menos por aqui, conseguimos plotar Rio de Janeiro. Tocantins, com 26 casos, fica muito, muito pequeno. Então ele fica bem perto do número 0 aqui de casos, e quando a gente plota, o gráfico fica quase invisível. É interessante perceber que a gente pode esticar o gráfico e também diminuir, e isso não afeta a relação entre os nossos bloquinhos. Então, por exemplo, aqui a gente colocou o gráfico indo até 30 mil, e dá para ver bem nitidamente que a relação entre São Paulo e Rio de Janeiro continua a mesma. Isso também impacta em ver que não importa a barra ser pequena ou ser grande, o que importa é a relação entre os estados, o eixo Y, e o eixo X, a quantidade de casos. E daí, então, voltamos àquele gráfico que a gente tinha apresentado no começo, todos os estados e o eixo X indo de 0 a 10 mil. Mas, Léo, os estados precisam estar no eixo Y à esquerda e o número de casos precisa estar embaixo no eixo X? Não necessariamente, isso é uma escolha nossa. E a resposta é não. A gente pode muito bem inverter os dois eixos. Então, como que ficaria aquele gráfico que a gente apresentou no começo, mas agora com os estados embaixo e o número de casos em cima? Então, vocês podem ver que nós temos a lista de todos os 27 estados e o Distrito Federal embaixo, e os casos e as barrinhas vão subindo. É importante notar que a informação contida nesse gráfico é a mesma que tinha no gráfico anterior, é só uma diferença visual. Um gráfico que é muito presente no Enem e também no dia a dia é o gráfico de linha do tempo. Ele é exatamente igual aos gráficos que a gente estava conversando, com a diferença de que o dia é colocado dentro do eixo X. Então, voltando aqui no nosso exemplo do coronavírus, a gente tem o 1º de março, onde foram detectados os primeiros casos, indo até 14 de abril, que foi o último dado que o Ministério da Saúde divulgou, e a gente vai colocar o total de casos nesse gráfico. Ficou um pouquinho pequeno, então vamos dar uma expandida. Então, o que esse gráfico está nos mostrando? É o mesmo gráfico de barra de antes, mas ele está nos mostrando que no dia 14 de abril, o último dia dos dados, a gente tinha mais ou menos 25 mil casos. E se você seguir aqui a linha do 25, você vai ver que a barrinha está um pouquinho acima do 25 aqui do eixo Y. Esse gráfico ele é interessante não só de um ponto de vista pedagógico, mas ele também mostra um dos maiores perigos desse novo vírus, que é o fato de que ele cresce de forma muito rápida. Então, se a gente voltar 2 semanas atrás, no dia 1º de abril, que está aqui, entre o dia 2 e o dia 31, a gente tinha 6.900 casos, e se a gente voltar mais 2 semanas, a gente tinha 121 casos. Então, por exemplo, quando a gente olha um estado que está com poucos casos, como era a questão do Tocantins, isso não necessariamente deveria trazer tranquilidade, porque o nível de avanço da doença é muito forte. E esse gráfico ajuda a ilustrar como uma doença que no dia 1º de abril nem dá para ver aqui no gráfico, transformou-se numa epidemia muito séria e a importância da quarentena em tentar conter o avanço da doença. Então, o que a gente fez? A gente tirou as barrinhas e deixou apenas o ponto superior delas. Então, quando vocês olham esse gráfico de linha, a informação dele e do último gráfico é a mesma. Quando você olha no dia 14 de abril, você vê os mesmos 25 mil e poucos casos. E quando você olha entre o dia 31 e o dia 2, no dia 1, os mesmos 9 mil casos. Isso, porém, libera um pouco de espaço e deixa o gráfico visualmente mais agradável. O gráfico de linha, ele também tem uma outra vantagem, porque ele mostra a continuidade. A gente sabe que entre um dia e outro, os casos não magicamente sobem e magicamente dobram. Isso vai acontecendo numa sequência. Então, você juntar os pontos numa linha contínua ajuda a dar essa ideia de que os casos estão fluindo para cima. Uma outra vantagem desse tipo de gráfico é que a gente consegue colocar mais informação sem sobrecarregar quem está lendo com muitos elementos visuais. Então, por exemplo, a gente pode plotar aqui no gráfico
os novos casos por dia, aqui em azul, e o gráfico continua visualmente agradável, diferente do se a gente tivesse diversas barrinhas. Uma outra forma de representar esse mesmo valor é através do gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é muito parecido com o gráfico de linha, só que ao invés de conectar, a gente representa os diversos pontos como pontinhos no gráfico. Novamente, a informação está mantida, então dia 14 a gente ainda vê um pouquinho mais de 25 mil casos, e assim sucessivamente para os outros, e eles são representados como esses pontinhos. Uma coisa importante que é legal de mencionar é que vamos olhar aqui um pouquinho com mais atenção para o eixo X. O eixo X, ele não tem todos os valores do dia. Então, vocês podem ver que eles estão avançando de 3 em 3 dias. Mas os pontinhos, deixa eu seguir aqui. Os pontinhos, eles estão numa periodicidade acima de 3 em 3 dias. Então, é legal que isso é feito para não ocupar muito espaço na tela, mas é interessante inferir que entre o dia 9 e o dia 14 existem mais ou menos 3 dias. Então, por exemplo, se a gente quisesse saber o ponto antes do ponto do dia 14, a gente poderia puxar desse pontinho e dá para ver que ele cai um pouquinho antes do dia 14. Então, a gente poderia dizer que no dia 13, um dia antes do dia que a gente tem aqui marcado no gráfico, o avanço da doença estava em mais ou menos 24 mil casos. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente só tem explícito entre 20 e 25 mil, mas a gente sabe que tem toda uma graduação menor entre esses dias. E com isso, a gente termina essa nossa visão introdutória dos tipos de gráficos que caem no Enem. Passamos pelos gráficos de coluna, pelos gráficos de linha e pelos gráficos de dispersão. Nós vamos mandar durante essa semana uma lista de exercício para vocês poderem exercitar um pouquinho esse conhecimento dos gráficos, e daí na nossa próxima aula a gente vai fazer uma revisão desses exercícios e a gente resolve eles junto com vocês. A gente também vai comentar um pouquinho mais sobre múltiplos gráficos um em cima do outro e como interpretar eles, mas a gente espera que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o poder que o gráfico tem de transmitir informações. Abração!